boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo aí agora. Atender aqui solicitação dos colegas aí, muitos e-mails, muitos pedidos, muitos alunos pedindo para eu falar sobre a aula didática do concurso do IFMA e dos outros concursos que estão exigindo agora na docência a aula didática, né, como fase probatória aí dos concursos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Fernando do Nascimento, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, aqui no campus São Raimundo das Mangabeiras, tá? Também sou pedagogo e eu vou falar um pouquinho para vocês de como se portar na aula didática, tirar um 10 e ser aprovado aí no concurso para docência. Gente, é o seguinte, vamos começar falando do plano. O seu plano de aula, ele tem que ser um plano bem feito, um plano que já garanta aí praticamente metade da nota que você precisa tirar para passar na fase didática, tá? Então o seu plano de aula, ele tem que vir descrito lá com a logomarca né, se for do Instituto Federal, aí você, Serviço Público Federal, um cabeçalho bem feito. Coloca também o edital que você está participando, tá? Para ficar uma coisa bem formal. No seu plano de aula, você tem que começar pela previsão do tempo. A previsão, além das identificações, né, seu nome e tal, previsão do tempo. É interessante que você coloque um intervalo, por exemplo, de 45 minutos a 1 hora. Nunca coloque assim um tempo, tipo 30 minutos, 40 minutos, porque você não vai conseguir cravar esse tempo. Então coloque sempre um intervalo. A identificação, que é importante, né? E o conteúdo que você vai ministrar, né? Então eles vão te dar uma temática, você faz um recorte. Esse recorte do conteúdo, do tema, tem que ser um recorte que caiba lá naquela previsão que você colocou. Não vai tentar abordar toda a temática, porque você não vai conseguir. Então a temática, eles vão te dar uma temática genérica, mas então faz um recorte legal, um recorte que dê para você ministrar em 50 minutos. Não vai tentar ministrar tudo para querer mostrar que você realmente sabe sobre aquele tema. Então faça uma aula simples, mais acessível, tá bom? Então o tema, ele tem que ser um tema que vai caber lá nos 50 minutos. Os objetivos, tá? Os objetivos, você tem que utilizar verbos que vá corresponder ao que você gostaria que o seu aluno, né, atingisse aquele objetivo. Não são para você os objetivos. Os objetivos é para o seu aluno. Então, na internet você pode pesquisar sobre a taxonomia do Bloom. Lá existem verbos, tá? Verbos que vão te ajudar, né, a melhorar, a criar objetivos que realmente respondam àquilo que você vai buscar na sua aula. Então, pensa mais ou menos assim: eu gostaria que ao final da minha aula o meu aluno fosse capaz de... Então, a resposta já começa com o verbo. Então, os verbos têm que ser destinado ao aluno, nas suas habilidades, nos seus conceitos, tá? Então, tem que ser destinado ao aluno. E ele tem que ser dividido em um objetivo geral, que é o objetivo que vai contemplar realmente de fato a sua aula, e em objetivos específicos, tá bom? Os métodos aplicados, a metodologia, os procedimentos da sua aula, não sei como é que você vai colocar no seu plano. Outro detalhe, não me vai aparecer lá no dia da aula didática com aquele plano que normalmente é em estilo paisagem, assim na folha estilo paisagem, todo já recortadinho, né, numa tabelinha que você só preenche. Não faz isso, o seu plano tem que ser descritivo, tá? Então tem que ser um plano autêntico, criado por você. Voltando para os métodos aplicados, você tem que na sua metodologia, descrever a sua metodologia. Como é que eu gostaria que minha aula começasse? Eu vou começar minha aula com uma poesia. Eu vou começar minha aula com uma leitura de um texto. Eu vou começar minha aula com uma dinâmica. Então, descreve isso, porque eles gostam de fazer a leitura do plano e saber mais ou menos o que vai acontecer na aula, né? Então, isso é muito importante. Conta ponto, isso é muito bom. Então, o estilo da sua aula vai ser dialogada, vai ser uma aula com exposição de figuras, vai ser uma aula cantada, vai ser uma aula com história, vai ser uma aula com um momento onde você vai abrir para discussão, vai ser uma aula reflexiva. Coloca isso na metodologia, descreve a metodologia bem detalhadamente de como você gostaria que fosse a sua aula. Os recursos que você vai utilizar, os materiais, só coloca aquilo que você realmente vai usar, não vai colocar aquilo que você não vai usar, entendeu? Então, seus recursos, suas tecnologias, coloque lá. Detalhe, se você optar por slide, pense sempre assim, ó, o slide pode te deixar na mão, porque o DataShow pode não funcionar, seu notebook pode descarregar e na hora pode não ter energia, tá? Então pensa sempre nisso. Se não tiver energia, o que eu vou fazer? Cadê o plano B? Leva um mural, sei lá, leva cartazes, enfim. Você tem que ter um plano B, tá? É importante sempre pensar assim.
E não esquecer, a avaliação, tá? Na avaliação você tem que descrever os instrumentos qualitativos ou quantitativos que você vai avaliar na sua aula, tá bom? E sempre, no final da sua aula, você tem que entregar a atividade. Fez todo o procedimento da aula, entrega uma atividade escrita, não coloca a atividade no slide e lê com a turma. Entregue a atividade escrita. Então leve o plano e leve também a atividade escrita, tá? Em forma de exercício, em forma de questão, em forma de questão reflexiva, ou peça um texto sobre o que eles aprenderam. Por último, a referência no plano. O plano não pode ir sem a sua referência. No mínimo 2, porque eu acredito que você vai utilizar pelo menos 2 referências para construir seu plano e seus slides, ou se não for slide, seu material didático, tá? Procedimentos da aula. Durante a aula você tem que iniciar a sua aula se apresentando, tem que ter um tom de voz agradável, não pode ter aquele tom de voz, falar muito alto, porque senão você vai irritar, tá? Então o tom de voz tem que ser agradável, você tem que treinar isso. A sua linguagem não pode ser coloquial demais, não pode ser aquela linguagem do dia a dia, cheia de gírias, tá? Você tem que ter uma linguagem um pouco formal, destinada, mas acessível. Também não pode ser uma linguagem muito técnica, dizendo siglas, coisas que ninguém entende. Você tem que ter uma linguagem que entende. E lá no início do seu plano, na sua descrição, você coloca lá para quem você está destinando aquela aula. Então, dependendo do seu edital, você tem que avaliar isso. Eu vou dar aula para curso superior, eu vou dar aula para o médio, então, dependendo, você vai ter que adequar a linguagem, tá bom? Olhar no olho, porque isso passa segurança. Então, mostre segurança, mostre que você é o cara, você está indo para aquela aula ali, não tem um professor melhor do que você, mas também mostre, olhando no olho, né, dos seus avaliadores, eles vão perceber que você realmente está seguro do que você está dizendo, tá? Os avaliadores não vão esboçar nenhuma reação, não espere isso deles. Então, quando você fizer perguntas para a turma, porque é normal, quem é professor quer que os alunos participem, então, gente, sobre o assunto tal, isso assim, 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 você mesmo responde. Muito bem, galera, é isso mesmo, vocês estão antenados e tal, valeu. Então, continuando. Se nos seus slides você fez slides demais e passou do que você previa, no final você diz assim, gente, a gente para por aqui, mas a gente continua na próxima aula, eu vou entregar uma pequena atividade para vocês podem responder em casa, já que o nosso horário encerrou, porque é uma forma bem elegante de terminar a aula, né? Então, usar de uma didática simples, não ser muito usar de gírias e tal, como eu já falei, e ao final da sua aula, o que vai acontecer? Normalmente eles vão lhe fazer perguntas, indagações. Pode acontecer que você não saiba de alguma pergunta, mas é bom que você esteja preparado e saiba todas as perguntas que vão cair para você. Tente responder todas, tá? Então é importante que você esteja preparado naquela temática que você se propôs a ir para a aula didática, né? Então eu acho que é isso, gente. Não tem aula didática, não é bicho de 7 cabeças, tá certo? É só não esquecer de nada. Se você gostou dessas dicas, dá um ok aí, que gostou aí lá embaixo. Vou deixar o e-mail aqui para quem tiver dúvida, pergunta, tirar dúvidas e perguntas, e eu posso estar ajudando e tudo. Se você tiver um plano, quiser mandar para eu corrigir, manda que eu corrijo, e aí a gente vai se ajudando aí. O importante é que você passe na sua aula didática. Um forte abraço, até mais, e espero ter ajudado vocês.